Olha só, falei sobre o Senado Federal, sobre as questões relativas ao Senado Federal. Falei sobre a importantíssima regra do full bench que está no artigo 97 da Constituição. Falei que essas duas regras vêm sendo repetidas em todas as constituições, inclusive na Constituição brasileira. Por favor, não se esqueçam jamais do artigo 97 da Constituição brasileira, porque ele é muito importante. E nós vamos ver por quê. Percebam que ele estabelece um monopólio do rechaço para o plenário dos tribunais, mas a declaração de constitucionalidade ainda continua podendo ser feita pelos órgãos parciais desses tribunais, quaisquer tribunais. Lembrem-se, como eu insisti no final do vídeo passado, que a norma do 97 não vale, segundo a jurisprudência do Supremo, para os temas ou para as normas anteriores à Constituição de 1988, porque aí se trata de não recepção, seria uma revogação, não uma inconstitucionalidade superveniente. Ainda falta, e esse é o tema desse que é o nosso quarto vídeo hoje, que eu vou parar por aqui. Vou gravar esse vídeo. Essa semana eu vou gravar mais vídeos e ponho. E vou tentando recuperar aos poucos. Me desculpem, mas é porque não dá para fazer muito mais muito mais gravação por dia. Estou fazendo 4 para. Mas dá para eu fazer isso. E até o final dessa semana ponho mais coisas aí. Bom, há uma novidade aí grande em 34, que é aquela relativa à criação da chamada representação interventiva. Já havia uma intervenção prevista na Constituição de 1891, mas ela pouco nos importa que essa representação interventiva ela é mais o modelo da representação interventiva na Constituição de 34 ela é mais relevante para o estudo do controle de constitucionalidade. Primeiro, o que é uma representação interventiva? Nós estamos falando da intervenção da União nos estados. Quando é que se dá isso? Segundo o texto constitucional, a partir de 34 e repetido agora no texto brasileiro, ainda que com outra redação e com muitas diferenças, a partir de 1934 cria-se a expressão princípios constitucionais sensíveis. O artigo 34 da Constituição Brasileira de 1988 diz assim: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Aí, inciso 7, o sétimo, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Atenção para isso, que isso é uma coisa que cai em prova. No artigo 34, inciso 7, as alíneas que estão ali, a linha A, B, C, D e E, eu não vou lê-las aqui, porque não me interessa o conteúdo delas. Essas alíneas formam os chamados princípios constitucionais sensíveis. Se algum dia alguém perguntar a você o que é um princípio constitucional sensível, você responderá da seguinte forma: é aquele que, se desrespeitado pelo Estado-membro, pode dar ensejo à intervenção federal naquele Estado. É essa a lógica. A União não intervirá nem nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais sensíveis. E aí tem aí 5, forma republicana, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas,
não me interessa aqui. O que me interessa aqui? De 34 para frente, a intervenção foi judicializada. A União, para intervir, já em 34, ela precisava, o presidente precisava de uma autorização do Congresso Nacional, e não bastava isso. Uma vez aprovada a lei pelo Congresso Nacional, o presidente devia ir ao Supremo através do Procurador-Geral da República, né, que era naquele momento o equivalente ao seu advogado-geral da União, pedir que o Supremo examinasse se a lei estava em compatibilidade com o texto constitucional, se era realmente um caso de intervenção federal. E o Supremo deveria declarar a constitucionalidade da lei autorizadora da intervenção. Para isso, o Supremo faria uma análise do sentido do que tinha acontecido no Estado-membro, se havia efetivamente ofensa a algum princípio constitucional sensível, se havia ofensa, portanto, ao texto da Constituição, especificamente a esse rol de... O rol de princípios constitucionais sensíveis, eu não li aqui agora, apenas passei o olho para vocês, porque ele muda de Constituição para Constituição. Agora, que sempre existe um conjunto de regras chamadas princípios constitucionais sensíveis, isso sempre existirá de 34 para frente. Isso aqui você tem que entender. E no esquema lá de 34, cria-se a chamada... o presidente, diante da situação ocorrente no Estado, provoca o Congresso Nacional, fala, olha, houve lá um desrespeito a um princípio constitucional sensível. O Congresso aprova uma lei autorizando o presidente a promover a intervenção. No entanto, essa intervenção ela não é ainda passível de ser realizada pelo presidente. O presidente tem que provocar o Supremo com uma ação que receberá o nome de representação interventiva. A representação interventiva gera um dever do Supremo de analisar a constitucionalidade da lei autorizadora da intervenção. Então é a primeira vez que no direito brasileiro surge uma ação de controle de constitucionalidade, aonde o pedido principal é um pedido de exame da constitucionalidade de uma lei. E até uma ação declaratória de constitucionalidade. Então é a primeira vez que se tem um procedimento de controle de caráter ou por via principal, porque o mérito da representação interventiva, como criado em 34, é saber se a norma, a lei autorizadora da intervenção que foi editada pelo Congresso é ou não constitucional. Então isso aqui vai ser digamos assim, nós veremos aqui daqui por diante, nós temos alguns desdobramentos, mas isso aqui é a semente ou a raiz das chamadas ações diretas que nós temos hoje, que são tão famosas e conhecidas por aí. Essas ações diretas começam ou surgem a partir da representação interventiva, porque é aí que o Supremo é provocado a decidir como mérito sobre a constitucionalidade de uma lei. No caso, a lei que permite a intervenção. Então esse é o primeiro grande passo para o surgimento posterior das chamadas ações diretas. Porque é a primeira vez que você, do ponto de vista do direito processual, coloca como mérito de um procedimento a questão da constitucionalidade de uma lei. Bom, esse
é um grande passo realmente aqui. Não nos esqueçamos que há a presença do, do procurador como advogado do presidente da República, e é o procurador que propõe a ação. Vocês vão ver que isso vai ter desdobramentos daqui a pouco, por isso eu dou. Bom, temos uma vamos seguindo com as constituições. Eu quero ver se eu termino isso aqui. Se eu não terminar tudo hoje, porque eu quero falar sobre os trabalhos, eu volto aí. Seguindo com as constituições, nós temos a Constituição de 37, que tem pouca importância, a Constituição do Estado Novo, e é uma Constituição autoritária e que praticamente suspende o controle de constitucionalidade no direito brasileiro, que dá um poder ao Congresso Nacional de reverter as decisões proferidas pelo Supremo por 2/3 dos seus membros. Né? 2/3 dos membros do Congresso Nacional puderem reverter, quiserem, podem reverter as decisões declaratórias de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Aí, na doutrina, quem fala de um período, um lapso temporal de 37 até 45, onde foi suspenso o controle de constitucionalidade de caráter jurisdicional no direito brasileiro. Fica aqui só o registro histórico para não perdermos a série histórica. Vamos a 46, porque 46 as coisas são importantes. Em 1946 temos uma nova Constituição e eu quero retomar a representação interventiva. Novamente estabelece-se um rol de princípios constitucionais sensíveis na Constituição de 46. Como eu já disse, isso vai se repetir até hoje. Aqui na nossa, artigo 34, inciso 7º, e que estão os princípios constitucionais sensíveis. Mas lá em 46 estabeleceu-se um rol de princípios e houve uma mudança no sistema de intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. E o sistema foi simplificado, sob certa maneira, porque o anterior, como nós vimos, o de 34, envolvia o presidente, o Congresso, que tinha que aprovar um projeto, uma lei autorizativa, e depois o Supremo, que deveria fazer um juízo de constitucionalidade sobre essa lei autorizadora da intervenção. Então, os três poderes eram chamados a participar de uma intervenção. Para que a intervenção se materializasse, os três haviam que teriam de se manifestar. Agora não mais. Em 46 a coisa fica um pouco mais simples, e em se tratando das intervenções por violação ao princípio constitucional sensível, o Procurador-Geral da República, que era o advogado, fazia às vezes de advogado-geral da União, lembrando sempre que o advogado-geral da União só surge em 1988, a distinção e a separação entre as funções ministeriais, de Ministério Público, propriamente dito, e de defesa dos interesses da União em juízo, só acontece em 1988. Até 1988, o PGR ele cumulava funções que são próprias do Ministério Público com funções de defesa da União em juízo. A Procuradoria da República toda e o PGR como seu chefe por excelência. Mas aí, voltando a 46 e a intervenção. A intervenção em 46 se dava da seguinte maneira: o mecanismo era que o PGR, orientado evidentemente pelo presidente da República, a quem ele representava, requeria ao Supremo, diante de uma situação no Estado, a intervenção federal. E aí o Supremo deveria se
manifestar. O caso relatado no livro do Gilmar, eu peço a leitura com muita atenção, porque ele é importante. Ele diz respeito ao estado do Rio Grande do Sul. Logo que o estado do Rio Grande do Sul foi promulgada a Constituição de 46, os estados promulgaram as suas respectivas constituições. E o estado do Rio Grande do Sul resolveu adotar um sistema parlamentarista de governo no plano estadual. Enquanto que no plano federal o sistema era presidencialista. E entre os princípios constitucionais sensíveis estava lá a separação de poderes, naquele momento, na Constituição de 46, não na nossa agora. E aí o Procurador-Geral da República propôs uma representação interventiva, alegando que com aqueles dispositivos da Constituição gaúcha haveria uma violação a princípio constitucional sensível que daria ensejo a uma intervenção federal. O Supremo, analisando a questão, concordou com a tese, dizendo que não poderia haver um desvio do modelo federal e que, portanto, o Rio Grande do Sul não poderia adotar um sistema parlamentarista de governo no plano do Estado. A separação de poderes era a separação de poderes concebida pelo Constituinte federal e não admitia adaptações nos estados. E julgou procedente a ação interventiva. O ponto que interessa, e que está ressaltado no livro, é que o relator, salvo engano, o ministro Temístocles Brandão Cavalcante, teve a oportunidade de fazer uma interpretação, de ter uma sacada, digamos assim, ou fazer uma construção bastante interessante. Ele diz assim, olha, essa intervenção que nós estamos aqui autorizando, ela é uma intervenção onde não cabe propriamente a nomeação da figura de um interventor para ir ao Rio Grande do Sul. Porque, afinal de contas, o que fará um interventor lá? Não se trata de uma ameaça à separação de poderes no sentido de um governador que está ameaçando com as suas forças locais a independência do poder judiciário ou qualquer coisa assim. Trata-se apenas de uma questão jurídica. Houve uma formulação de um sistema de governo local que nós achamos que é inconstitucional, incompatível com o modelo federal, que deve ser repetido nos estados. E aí ele diz assim, portanto, basta a própria decisão do Supremo, que tem eficácia anulatória com relação à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e está resolvido o problema. Declara-se a nulidade dos dispositivos relativos ao parlamentarismo rio-grandense e já está restaurada a harmonia federativa. Não há necessidade de nenhuma outra providência. Com isso, reconheceu-se pela primeira vez que a decisão do Supremo tinha eficácia ou potencialmente poderia, em determinados casos como esse, anular a norma por tê-la como inconstitucional. Esse é mais um passo importante na formação de um controle de constitucionalidade brasileiro, porque aí se vê pela primeira vez que a intervenção pode ser uma forma de controle por via principal, cujos efeitos são gerais, cujos efeitos, vai se dizer posteriormente, têm eficácia, o conteúdo tem eficácia erga omnes. E é esse um importante
ponto que não pode deixar de ser registrado aqui pela gente. Então há mais um passo evolutivo aí na formação das nossas chamadas ações diretas. O passo mais importante vai ser dado ainda na vigência da Constituição de 46, mas já em 1965, com a emenda constitucional número 16, que cria, ao lado da representação de inconstitucionalidade, da representação interventiva, perdão, a chamada representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade nada mais é do que uma ação a ser proposta pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, caso haja, isso que dizia o texto, haja violação por lei estadual ou federal de dispositivo constitucional. Se você quiser, você pode entender que a representação de inconstitucionalidade é, na verdade, uma espécie de ampliação da representação interventiva. Porque a representação interventiva ela só pode ser acionada quando o que é atingido dentro da Constituição são os princípios constitucionais sensíveis. A representação de inconstitucionalidade, no entanto, diz que pode-se propor representação de inconstitucionalidade com relação a violação a qualquer dispositivo da Constituição. Há também uma ampliação do ponto de vista do objeto. Na representação interventiva, trata-se de um ato do Estado que viola princípio constitucional sensível. Na representação de inconstitucionalidade, trata-se ou de um ato normativo do Estado membro ou de um ato normativo mesmo federal, que viole qualquer dispositivo constitucional. Então, a representação de inconstitucionalidade, digamos assim, o procedimento imediatamente anterior à ação direta de inconstitucionalidade concebida na Constituição de 88. A representação de inconstitucionalidade surgiu como um desdobramento ampliativo da representação interventiva. Alguém pode me perguntar, e essa é uma pergunta relevante, e eu sempre falo isso, porque embora algumas pessoas podem passar batido, por que é que não incluíram aí a lei municipal? Não incluíram a lei municipal porque o Supremo pediu para não incluir a lei municipal. Durante as discussões da PEC, isso está documentado, isso não é teoria, isso é fato historicamente comprovado. Durante as discussões da PEC, que criou a representação de inconstitucionalidade lá em 1965, durante essas discussões, o Supremo sugeriu a não inclusão das leis municipais, sob o temor, com o temor de que houvesse uma avalanche de representações de inconstitucionalidade. Afinal de contas, são muitos os municípios. Então ele preferia que só se fizesse esse controle por via principal, abstrato e concentrado nele, Supremo Tribunal Federal, das leis estaduais e das leis federais. Deixou-se de lado a lei municipal não por nenhum motivo teórico qualquer, mas por pura e simples conveniência do tribunal, que achava que criar um procedimento de controle, uma ação direta, uma representação de inconstitucionalidade, né, com todas as características que eu falei, abstrata, por via principal e concentrada nele, Supremo, seria arriscado do ponto de vista de que poderia haver uma infinidade de representações de inconstitucionalidade com relação às várias leis municipais dos milhares de municípios que compunham já a realidade política brasileira. Bom, temos ainda algum tempo só para eu falar
da Constituição de 67 e 69, e depois eu passo aos trabalhos. Vou dar aqui, vou marcar as datas e estamos... E aí eu continuo com a Constituição de 88 no próximo vídeo, que eu prometo postar ainda essa semana, uma série de mais 4 vídeos essa semana. Bom, 67, 69, eu estou colocando aqui 67, vocês devem conhecer essa história, uma Constituição feita em 67, uma grande emenda feita em 69, já estamos no regime militar. 67 e 69 não altera muito o panorama geral do controle de constitucionalidade. No entanto, há 2 casos muito importantes que são sempre citados por mim e porque estão no texto e são efetivamente relevantes. Um diz com o papel do Procurador-Geral da República. Na meados da década de 70, quer dizer, 67 e 69 não há nenhuma novidade, continua a existir a representação de inconstitucionalidade. Meados da década de 70, o partido de oposição ao regime militar dirige um ofício ao Procurador-Geral da República pedindo que ele propusesse uma representação de inconstitucionalidade contra a lei federal que impunha a censura prévia aos meios de comunicação. Havia uma lei federal, estamos no meio do regime militar, que previa a censura prévia dos meios de comunicação. O partido de oposição entendia que isso feria o texto constitucional, porque o texto constitucional previa a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de imprensa e tal. Aliás, o texto constitucional, isso é um registro, o texto constitucional criado e gerido pelo regime militar, ele tinha uma grande lista de direitos fundamentais. Não pensem vocês que isso é uma novidade da Constituição de 88, ou que durante o regime militar esses direitos desapareceram do catálogo. Não eram respeitados, mas no catálogo formalmente estavam lá. Bom, voltando aqui ao tema. O Procurador-Geral da República, diante do ofício a ele dirigido, se recusou a propor a representação de inconstitucionalidade. Não se esqueçam que nós estamos falando aqui de um Procurador-Geral da República que era advogado do Presidente da República, não é? Como eu já disse aqui, a divisão entre Ministério Público e AGU só no plano federal só ocorre a partir de 88. O partido de oposição, diante da negativa da propositura da representação pelo PGR, vai ao Supremo Tribunal Federal e pede ao Supremo que, com uma ação específica, que não nos interessa aqui agora qual seja, pede ao Supremo que obrigue o Procurador-Geral a propor a ação. Aí o Supremo tem que tomar uma decisão muito difícil, uma decisão que vai ficar conhecida na história do constitucionalismo brasileiro, onde ele dirá que o Procurador-Geral da República propõe a ação se quiser, porque ele é o dominus litis, ele é o legitimado para a propositura da ação. Enfim, isso quer dizer que ele não está obrigado ele pode propor a ação, mas ele não está obrigado a propor a ação. Pois bem, essa é uma conclusão que eu acho até correta, porque se fosse o contrário, qualquer um poderia chegar com um ofício perante o Procurador-Geral da República e falar assim, propõe aí uma representação de constitucionalidade para mim. E o Procurador-Geral da República viraria uma espécie de batedor de carimbo ou um despachante de luxo,
quando na verdade ele era o legitimado, ou legitimado pela propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Bom, o interessante aqui, só por registro histórico, que as pessoas não conhecem isso e acho que é importante que vocês saibam isso. Houve um ministro do Supremo nesse dia, na votação, que se irritou tanto com isso, chamado Adalto Lúcio Cardoso, que esse foi o único caso na história do Supremo até hoje em que o ministro, no meio da sessão, se levantou e falou assim: olha, eu não concordo com essa decisão, o tribunal vai tomar essa decisão. Aí o pessoal falou: não, já temos maioria. Então, aí disse o ministro em questão, Adalto Lúcio Cardoso: então eu não tenho nada mais a fazer nesse tribunal. Tirou aquela capa preta que eles usam, pôs em cima da mesa e falou assim: eu estou me desligando do tribunal. Estou pedindo a minha, eu não sei se é a aposentadoria ou a minha exoneração, eu não faço ideia. Eu acho que talvez seja até a exoneração. Foi um mal-estar danado, quem quisesse impedir, não, que isso, você não pode levar as coisas a esse nível. Não, eu discordo completamente do tribunal, é um absurdo, esse tribunal está se submetendo a uma pressão política, e então eu vou embora. Fica aqui como eu faço sempre, fica aqui o meu registro de admiração pela coragem do Adalto Lúcio Cardoso, que não era nem um homem de esquerda, era aliás, uma figura até no início ligada ao regime militar, porque não era um momento simples para você enfrentar o regime militar, e não dessa maneira tão aberta e tão destemida como ele fez. Aliás, um exemplo de coragem. Por isso ele merece todo o meu respeito e admiração. Com relação à posição jurídica dele, no entanto, ele está completamente errado. Eu acho que, por mais desagradável que seja, a posição do tribunal era correta. Haveria uma dificuldade grande em justificar a posição do Procurador-Geral da República se ele fosse reduzido a apenas um garoto de despacho. Tá?